Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios. Nessa segunda semana do PET volume 2, eu quero resolver com vocês os exercícios que falam sobre movimento uniformemente variado. Belezinha? Então vamos lá. E aí pessoal, vamos então para a nossa resolução dos exercícios da segunda semana do PET volume 2. Nosso primeiro exercício que nós vamos fazer, ele fala o seguinte, ó. Um corpo percorre uma trajetória retilínea com a aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, o movimento é retardado e sua velocidade vale 20 metros por segundo. Aí na letra A ele quer saber o seguinte: determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Pessoal, então como eu sempre falo com vocês, a primeira coisa que nós vamos fazer é coletar os dados do problema. Então o exercício ele nos deu aqui uma aceleração que vale 4 metros por segundo ao quadrado. E o exercício nos falou que a velocidade inicial do carro vale 20 metros por segundo. E ele quer saber então a velocidade do carro no instante t igual a 3 segundos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a função horária da velocidade do movimento, que é V é igual a VO menos AT. Beleza? Porque ele está desacelerando. Então, ou seja, para a gente encontrar a velocidade no instante t igual a 3 segundos, eu vou ter que substituir esse 3 segundos na minha equação. Só que a equação do movimento é a seguinte, é V, que é igual a 20, menos 4t. Então, no lugar do t, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 3 segundos, então vai ficar V é igual a 20 menos 4 vezes 3. Então, V vai ser igual a quanto? 4 vezes 3 dá 12. 20 menos 12, então isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Essa é, então, a nossa resposta da letra A. Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber a distância que o carro vai percorrer até parar. Então, se o carro vai parar, a velocidade final dele vale quanto? 0. Então, para a gente encontrar o deslocamento dele, a distância que ele vai andar até parar, nós vamos pegar a equação de Torricelli. Então, nós vamos fazer V quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Esse menos porque ele está retardando o movimento dele. Então, ou seja, vai ficar 0, o que é igual a 20 ao quadrado, menos 2 vezes A, que vale 4, vezes o deslocamento que a gente vai encontrar. Então, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes delta S dá 8 delta S. Eu vou para lá, passar para o lado de lá, então vai passar positivo, então vai ficar 8 delta S é igual a 20 ao quadrado, que dá 400. Então, o delta S, o nosso deslocamento, ele vai ser quanto? 400 dividido por 8 vai dar 50 metros. Essa, então, a nossa resposta. E está feito o nosso primeiro exercício. Beleza? Pessoal, segunda questão fala o seguinte. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alcançar um voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Beleza. Agora vamos para o que realmente importa. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista 2.000 metros com a aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual terá sido a velocidade da decolagem do avião? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos coletar os dados do problema. Então nós temos aqui então uma velocidade inicial igual a 0, porque o avião partiu do repouso. Ele vai percorrer uma pista de 2.000 metros, então esse é o comprimento da pista, com uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber qual vai ser a velocidade do avião ao decolar. Para a gente resolver isso, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Então vai ficar V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E agora eu vou substituir os dados que eu tenho na equação.
O V é o que eu vou encontrar, então vai ficar V quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 15 vezes 2.000. Então vai ficar V quadrado é igual 2 vezes 15 vezes 2.000, isso aqui vai dar 60.000. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a raiz quadrada de 60.000. Raiz quadrada de 60.000 é igual a aproximadamente, tá? 245 metros por segundo. Essa, então, deve ser a velocidade de decolagem desse avião. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que após 6 segundos, o início da freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Então a velocidade passou de 72 km por hora para 8 metros por segundo. Então o que ele quer saber? Qual a aceleração imposta pelos freios ao carro? Ou melhor, qual é a desaceleração? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos coletar os dados do problema. Então eu tenho aqui uma velocidade inicial que é de 72 km por hora. No sistema internacional isso aqui é igual a 20 metros por segundo. Eu tenho uma velocidade final de 8 metros por segundo. E o exercício falou que após uma variação de tempo de 6 segundos, a velocidade passou a ser de 8. Qual é então a desaceleração ou a aceleração desse carro? Então, para a gente encontrar, eu vou pegar a função horária da velocidade, a equação do vô e da avó. Então vai ficar V é igual a VO menos, porque a velocidade diminuiu, AT. Então eu tenho que 8 é igual a 20 menos A vezes 6. Então, ou seja, eu vou passar para cá, isso aqui vai passar negativo, então vai ficar 8 menos 20 dá menos 12, o que é igual a menos 6A. Beleza? Então a aceleração vai ser igual a quanto? 12 dividido por 6 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Se você utilizar um sinal positivo nessa função horária, você vai encontrar menos 2 metros por segundo ao quadrado, indicando que ele está o quê? Desacelerando. Mas aqui, como eu já coloquei o sinal negativo, você vai encontrar um valor positivo. Beleza, pessoal? Agora, olha a letra B. Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Então, a questão é o seguinte. Se ele vai parar, a velocidade final dele é quanto? É 0. Então, agora eu vou resolver. Vou jogar na mesma equação. Então, vai ficar V é igual a VO menos A vezes T. Então, vai ficar 0, o que é igual a 20 menos 2T. Esse 2T passa para ali, passa positivo, então vai ficar 2T é igual a 20. Então, T é igual a quanto? 20 dividido por 2, isso aqui vai dar 10 segundos. Ou seja, ele vai gastar 10 segundos para parar. Beleza? Na letra C, o que ele quer saber? Na letra C, ele quer saber qual a distância percorrida pelo móvel até parar. Então, para a gente encontrar essa distância, eu vou utilizar a equação de Torricelli. Então, vai ficar V quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Então, isso aqui vai ficar o quê? 0, porque ele vai parar, é igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes delta S, que é o que eu quero descobrir. Então, 2 vezes 2 vezes delta S, então vai dar 4 delta S. Passa para o lado de lá da igualdade, ele passa positivo. Então, vai ficar 4 delta S é igual a 400. Então, o nosso delta S ele vai ser igual a quanto? 400 dividido por 4 dá 100 metros. Essa é, então, a nossa resposta. E está feito, então, o nosso terceiro exercício. Belezinha? Pessoal, nossa quarta e última questão, né, dessa nossa semana 2, ela tem um textinho aí bem interessante, tá? Que fala sobre um tiro que é dado para cima, ou seja, está especificamente falando sobre o movimento vertical, que tem algumas características bem importantes, tá? Não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, e vou para o que realmente importa aqui, que é o seguinte, ó.
Um objeto é atirado verticalmente para cima nas imediações da Terra em movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí na letra A, olha o que ele está perguntando. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Então, ou seja, se eu der um tiro para cima, o que acontece com a velocidade da bala à medida que ela for subindo? Então, à medida que ela for subindo, a velocidade ela vai diminuir a uma taxa de 10 metros por segundo. Beleza? Então, ou seja, durante o movimento de subida do projétil, dessa bala de revólver, qualquer coisa, qualquer objeto que foi atirado para cima, o que vai acontecer? O valor da velocidade vai diminuir, beleza? Agora olha a letra B. Quanto tempo o corpo demora para chegar à altura máxima? Então, ou seja, agora nós vamos fazer os nossos cálculos. Então a gente vai levar em consideração aqui que tem uma velocidade inicial, uma velocidade de lançamento de 20 metros por segundo, e nós vamos considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que é o local onde o corpo está. Então o que vai acontecer? Quanto tempo vai gastar para esse corpo atingir a altura máxima? Então, para a gente fazer o cálculo, nós vamos utilizar a equação do vô e da vó, que é V, que é igual a VO, menos GT. Vou trocar o A por G. Então, ou seja, se ele vai atingir a altura máxima, a velocidade final é zero. Então, vai ficar 0 é igual a 20 menos 10t. Passo 10t para lá, então vai ficar 10t é igual a 20. Então, ou seja, esse tempo ele é de quanto? 20 dividido por 10, 2 segundos. Ou seja, ele gasta 2 segundos para atingir a altura máxima. Agora olha a letra C. Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Então, para a gente fazer os cálculos da altura máxima, eu vou utilizar a relação H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então vai ficar H é igual, quanto que vale o G? Vale 10. Vezes o tempo ao quadrado, então, ou seja, vezes 2 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então H vai ser igual, 2 ao quadrado dá 4, vezes 10, 40, dividido por 2, 20 metros. Então ele vai atingir uma altura de 20 metros. Na letra D, pessoal, o que a gente tem? A gente tem a seguinte pergunta. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Para responder essa pergunta, pessoal, a gente tem que pensar numa coisa, tá? Que o tempo que essa bola, que esse objeto, que esse corpo gasta para subir, ele vai gastar para descer. Então a gente diz o seguinte, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele gastou 2 segundos para subir, ele também vai gastar 2 segundos para descer. Então o tempo total, tá, após o lançamento vai ser de quanto? O tempo total ele é igual ao tempo de subida, que é 2 segundos, mais o tempo de descida, que também é 2 segundos. Então o tempo total vai ser de quanto? 4 segundos. Beleza? Pessoal, e para a gente finalizar a nossa resolução de exercícios, na letra E ele quer saber o seguinte, qual a velocidade com a qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Aí uma outra característica do movimento vertical. Se esse objeto saiu com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, ele vai retornar à mão do lançador também com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que ele sai do lançamento é a mesma velocidade com que ele chega na posição de lançamento. Então, se ele saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo, ele vai retornar com uma velocidade de 20 metros por segundo. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a correção dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now